Minha enteada me disse: você nunca vai saber como é ser um pai de verdade. Depois que eu briguei com ela por ter me insultado, minha esposa deu um sorriso de canto de boca e disse: você merece isso. Eu saí calado, sem dizer nada. No dia seguinte, aconteceu algo que eu não esperava. Vou te contar tudo. Primeiro, quero agradecer pelo apoio de sempre. Isso significa muito pra gente. Se você gosta das histórias que a gente conta, se inscreve aqui no canal. E comenta de qual cidade você está assistindo. Quem sabe você não ganha um salve na próxima história? O salve de hoje vai pro Sam Franklin, de Nova York. Que bom que você gosta das nossas histórias. Agora, voltando pra história. Quando eu casei com a Michelle, eu sabia que ela já tinha uma filha. Não pensei duas vezes. Eu tinha 37 anos, uma carreira estável, e estava pronto para ter uma família, mesmo que eu não fosse pai de sangue. A filha dela, Amber, tinha 12 anos na época. Era calada, fechada, mas eu achei que era por causa da idade e do divórcio. Achei que o tempo ajudaria. Achei que o amor também. O que eu não esperava era que o amor pode ser invisível quando a pessoa se recusa a te enxergar. Eu nunca tentei ser o pai dela no lugar do pai verdadeiro. Essa foi a primeira coisa que prometi para Michelle. Não estava lá para apagar ele. Estava lá para somar. Dar segurança, confiança, e eu fiz isso do jeito que eu sabia. Fui em todas as reuniões da escola, mesmo quando a Amber fingia que não me conhecia. Paguei o aparelho dos dentes dela. Ajudei ela a fazer inscrição para a faculdade. Escutei ela chorando por causa de meninos e notas. Fiquei acordado até tarde revisando redações que ela nunca me agradeceu por ler. Mas eu fazia isso porque eu acreditava que ser constante valia mais que receber aplausos. Talvez esse tenha sido meu primeiro erro. Nos primeiros anos do casamento, eu vivi numa negação esperançosa. Deixava as pequenas coisas pra lá. Os olhares tortos, os comentários sussurrados quando ela achava que eu não ouvia. O jeito dela se recusar a me chamar de qualquer coisa além de ele. A Michelle não dava bola. Ela só tá passando por uma fase, ela dizia. Não leva pro lado pessoal. Mas quando tudo que você dá é pessoal, seu dinheiro, seu tempo, seu coração, é impossível não levar pro lado pessoal. Michelle e eu não éramos perfeitos, mas a gente funcionava. Ela tinha a língua afiada, mas também sabia ser carinhosa quando queria. No começo, ela me agradecia por ter paciência com a Amber. Dizia que eu fazia mais do que o ex-marido dela jamais fez. Eu me agarrava nessas palavras como se fossem prova de que eu importava, de que tudo que eu fazia tinha valor. Mas com o tempo, esses agradecimentos sumiram. A gratidão virou obrigação. Minha presença virou parte da mobília. Útil, mas invisível. Lembro de um Natal em especial. Amber devia ter uns 16 anos. Eu comprei exatamente a mesa digitalizadora de desenho que ela queria há meses. Ela abriu o presente, deu um sorriso de lado e disse: valeu, mãe. Michelle não corrigiu, nem olhou para mim. Foi como se eu fosse só uma carteira com batimento cardíaco. Mesmo assim, eu ficava me dizendo que uma hora isso ia mudar. Que um dia ela perceberia tudo o que eu fiz por ela. Que a Michelle ia olhar para mim e enxergar de verdade o homem que escolheu ficar com as duas. Não por obrigação, mas por amor. Porque eu amava elas forte, até de forma boba. E essa é a coisa sobre homens quietos como eu: a gente não explode. A gente aguenta. Até o dia que não aguenta mais. Esse dia chegou numa quinta-feira à noite, estranhamente silenciosa, com a casa pesando e o ar cortante. Amber chegou em casa irritada com uma bobagem: as chaves do carro, acho. Ela foi grossa, mal educada. Quando eu pedi para ela baixar o tom e falar com respeito, ela olhou para mim com aquele olhar frio que eu já tinha visto 1000 vezes e disse: você nunca vai saber como é ser um pai de verdade. Eu fiquei parado. Aquilo não só doeu, me humilhou. Antes que eu pudesse responder, Michelle apareceu, ouviu o final da frase, e em vez de me defender, em vez de chamar a atenção da filha, deu um sorriso de canto e soltou: você merece isso.
Não foi o insulto. Nem a traição. Foi a certeza final de algo que eu me recusava a enxergar há anos: eu não pertencia àquilo. Naquela noite, saí calado, sem falar nada. Não por medo de brigar, mas porque eu finalmente entendi algo essencial: tem gente que não te odeia. Só nunca te enxergou de verdade. Eu não dormi aquela noite. Nem tentei. Fiquei sentado no carro por quase 1 hora, motor desligado, olhando pela janela pro poste de luz da varanda que eu mesmo troquei 2 meses antes. Aquele maldito poste piscou por semanas até eu tomar coragem de arrumar. Amber reclamava, Michelle colocava na lista mental das coisas que eu demorava para fazer. Quando finalmente fiz, ninguém disse nada. Nenhum obrigado, nenhum até que enfim, nada. Só silêncio, como se fosse minha obrigação e pronto. Mas naquela noite, parado na mesma garagem que eu paguei, em frente à casa cujo financiamento estava no meu nome sozinho, eu entendi o quanto eu tinha deixado passar dos meus próprios limites. Eu aceitei 1000 pequenos cortes ao longo dos anos. Sarcasmo disfarçado de birra de adolescente. O jeito passivo da Michelle me ignorar. A sensação constante de ser um intruso na vida que eu mesmo construí para elas. E agora não eram mais cortes pequenos. Eram feridas abertas. As palavras da Amber ficavam ecoando na minha cabeça: você nunca vai saber como é ser um pai de verdade. Eu podia ter gritado de volta. Podia ter lembrado quantas vezes o pai de verdade dela esqueceu aniversários ou nem ligou. Podia ter mostrado o extrato de banco ou a pasta onde eu guardava todos os recibos da faculdade dela. Mas provar o quê? Que eu precisava de reconhecimento para justificar todos os anos que dei para elas. Eu não queria implorar por gratidão. Eu queria parar de sangrar por gente que não me dava nenhum curativo. A casa estava silenciosa e escura quando eu voltei para dentro. Horas depois, Michelle estava na cama, de costas, com o celular na mão, brilhando. Nem me olhou. Eu também não falei nada. Só fui pro quarto de hóspedes e fechei a porta. Não foi um ato dramático. Foi sobrevivência. Deitei naquela cama dura e fiquei olhando pro teto, sem sentir nada. Aquela noite marcou algo em mim. Não foi raiva, nem decepção, foi clareza. E isso é muito mais perigoso para um relacionamento morto do que qualquer briga. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz café, tudo em silêncio, como sempre. Vesti o mesmo roupão de sempre, sentei na mesma cozinha que eu ajudei a reformar e fiz uma lista. Não por maldade, nem por vingança, mas porque algo dentro de mim tinha mudado. O limite foi ultrapassado e eu não ia fingir que não foi. Liguei pro meu gerente do banco primeiro. Falei: cancele todos os pagamentos para a faculdade da Amber. Pode parar a transferência. Eu assumo qualquer multa. Ele me perguntou se eu tinha certeza. Nunca tive tanta certeza na vida. Depois, cancelei a linha do celular dela. Estava no meu nome desde que ela tinha 15 anos. Eu pagava tudo, mesmo quando ela estourava a internet ou quebrava a tela do celular pela 3ª vez. Uma vez ela ainda me chamou de mão de vaca porque eu não comprei o iPhone novo na semana que lançou. Chega. Por fim, deixei um bilhete em cima da mesa da cozinha. Sem raiva, sem briga, só fatos. Amber, já que eu não sou um pai de verdade, espero que seu pai de verdade agora apareça para te ajudar. Sua faculdade e sua linha de celular foram canceladas. Sugiro conversar com sua mãe sobre os próximos passos. Respeito se conquista, o meu acabou. Assinado, Mark. Saí de casa antes de todo mundo acordar. Não porque eu estava fugindo, mas porque eu não queria que ninguém tentasse me fazer mudar de ideia. Eu não queria ouvir a voz da Michelle fingindo preocupação nem ver a Amber fazendo drama. Eu queria que elas ficassem lá, sentindo as consequências. Mais tarde, naquele dia, Michelle me ligou 4 vezes. Eu não atendi. Depois vieram as mensagens: podemos conversar? Você está exagerando. Ela é só uma criança. Mark, não faz isso. Nenhum pedido de desculpas.
Nenhum, desculpa por não ter te defendido. Nenhum, você não merecia isso. Só tentativa de apagar incêndio. De noite, voltei para casa e encontrei Amber andando de um lado pro outro na sala, com os olhos vermelhos e espumando de raiva. Você acha que isso faz de você um homem? Ela gritou, me cortando daquele jeito. Eu olhei para ela como se fosse a primeira vez. Não como alguém que eu precisava agradar. Não como alguém que eu tinha que conquistar. Mas como alguém que tinha mostrado exatamente quem era. Eu não preciso provar que sou homem, eu disse. Eu só percebi que não sou capacho de ninguém. Michelle estava atrás dela, de braços cruzados, sem expressão. Mark, ela disse, você tá exagerando. Ali eu soube. Soube que não era mais só sobre a Amber. Michelle não via problema nenhum. Para ela, eu era dramático. Era mais fácil me chamar de louco do que admitir que ela deixou tudo chegar nesse ponto. Eu virei as costas e subi as escadas sem falar mais nada. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti pequeno. Eu me senti livre. O silêncio daquela semana não foi calmo. Era pesado, cheio de desconforto de quem não está acostumado a ouvir um não. Eu me movia quieto, fazia tudo como sempre, mas parecia estranho ficar na mesma casa. A cozinha ainda cheirava as velas de canela dela. O sofá ainda tinha aquela marca de tanto maratonar Netflix. Mas o calor tinha acabado. Agora eu olhava para Michelle e Amber como se fossem pessoas de uma vida da qual eu não fazia mais parte. Amber me evitou no começo, batendo portas, colocando música alta no quarto como uma adolescente birrenta. Mas eu não estava mais brincando de casinha. 2 dias depois, ela desceu, com o celular na mão, pálida e brava. Meu celular não tá funcionando, disse seca. Eu nem levantei os olhos do jornal. Eu sei, fui eu que cancelei. Ela piscou como se eu tivesse falado outra língua. Você não pode fazer isso. Eu fiz. A mandíbula dela travou. Você é inacreditável. Não, eu disse, dobrando o jornal devagar. Inacreditável é eu ter deixado isso durar tanto. Michelle apareceu no corredor, voz irritada. Podemos não fazer isso agora? A Amber tá com provas finais chegando. Ela precisa do celular para a escola. Ela pode usar o Wi-Fi, respondi. E se precisar de mais que isso, o pai de verdade dela pode resolver. Aquela frase bateu como um tapa. Michelle ficou tensa, a boca tremendo de raiva contida. Amber saiu bufando, resmungando alguma coisa. Mas eu ouvi. Velho mesquinho. Eu não reagi. Não porque eu não estava com raiva, eu estava furioso, mas porque eu aprendi que o silêncio machuca mais do que grito. Meu silêncio virou um muro que elas não conseguiam mais escalar. E atrás dele, eu estava reconstruindo algo que eu não tinha fazia anos, respeito próprio. Mais tarde, Michelle veio me enfrentar. Você vai mesmo punir ela por causa de umas palavras? Ela é só uma menina, Mark. Ela tem 21 anos, eu respondi. E não foi só ela que falou. Os olhos da Michelle se apertaram. Ah, então agora você tá me punindo também? Eu olhei para ela. Você se escuta? Você ficou lá parada, deu risada quando sua filha me humilhou. Você não me defendeu. Não abriu a boca. E agora que o dinheiro acabou, você quer conversar. Ela ficou brava. Eu também. Ela pôs as mãos na cintura. Agora você tá se fazendo de vítima. Não, eu disse, passando por ela em direção ao quarto de hóspedes. Eu tô agindo como um homem que cansou de ser usado. Naquela noite, recebi uma ligação do pai biológico da Amber, um cara com quem eu nunca tinha falado direto. Ele foi educado, até meio sem jeito. Então, Michelle disse que você parou de pagar a faculdade. Olha, eu sei que a gente nunca conversou de verdade, mas quem sabe a gente resolve isso. Eu dei risada. Não aguentei. Senhor, eu disse, eu paguei por uma filha que não era minha por quase 10 anos enquanto o senhor sumiu. Agora o senhor não tem nada para resolver comigo. E desliguei.
Assim mesmo, cada pedaço da ilusão que eu vivia quebrou, virou algo duro e real. No fim da semana, Amber voltou para casa em tempo integral, suspensa da faculdade por falta de pagamento. Michelle ficou fria, sarcástica, parou de usar a aliança. Cozinhava só para ela mesma. Batia gavetas, deixava luzes acesas como se eu fosse invisível. Achavam que iam me envergonhar até eu voltar a ser o bobo de antes. Mas vergonha só funciona quando você ainda se importa com o que a pessoa pensa. Eu não me importava mais. Elas me mostraram exatamente quem eram. E eu estava começando a aceitar que eu deixei isso acontecer. Essa ficha não me destruiu, me reconstruiu. Os ataques da Amber foram diminuindo depois da primeira semana. Não é que ela tenha amadurecido de repente. É que a realidade bateu. Ela torrava o pouco dinheiro que tinha em 3 dias, o pai sumiu de novo, parou de responder às mensagens, e os professores não deram colher de chá pro problema financeiro. A bolha onde ela vivia, sem consequência nenhuma porque eu sempre dava um jeito, acabou. Agora ela sentia na pele o frio da responsabilidade e não gostou. Michelle, por outro lado, não explodiu. Ela congelou. Me deu o famoso gelo, mas daquele jeito ensaiado que só quem guarda mágoa há anos sabe dar. Mas não era silêncio de verdade, era aquele silêncio que suspira alto enquanto dobra roupa. O silêncio que bate prato só para eu ouvir. Era um silêncio para me castigar, para tentar me envergonhar, para me empurrar de volta pro papel de sempre, o homem invisível que carrega tudo sem pedir obrigado. Ela começou a tomar atitudes pequenas, só para mostrar quem mandava. Por exemplo, passou a lavar roupa só dela e da Amber. Ela começou a fazer comida separada. Chegou até a tirar algumas das minhas coisas do quarto principal e colocar no quarto de hóspedes. Nem perguntou, só fez. Como se eu devesse saber meu lugar ali dentro. Uma noite, fui até a cozinha pegar um copo de água e encontrei a Amber sentada no balcão, mexendo no celular pelo Wi-Fi. Claro que ela nem me olhou. Nem levantou o rosto. Peguei minha água, virei para sair e, antes de passar pela porta, ouvi ela resmungar baixinho: "Você estragou tudo." Eu parei. Não, eu disse calmo. Eu tinha parado de fingir. No dia seguinte, Michelle tentou outra tática, nostalgia. Sentou do meu lado no sofá, celular na mão, e começou a me mostrar fotos antigas. Fotos dos 3 viajando, manhãs de Natal, a formatura do ensino médio da Amber. "Olha até onde a gente chegou", ela disse, com uma voz mais doce do que tinha usado nas últimas semanas. Eu olhei pro rosto dela. Ela não estava lembrando de nada e estava tentando negociar. "Você não quer jogar isso fora, quer?" Eu olhei bem nos olhos dela. Eu não joguei nada fora. Só parei de bancar quem não me respeita. A doçura dela sumiu na hora. O rosto endureceu. "Você tá sendo cruel." "Não", eu respondi, me levantando. Crueldade é ver alguém te dar tudo e devolver só desprezo. Daquele ponto em diante, a casa ficou dividida. Uma guerra fria, sem briga aberta, só amargura parada no ar. Eu comecei a arrumar umas coisas devagar, não porque eu fosse sair já, mas porque eu sabia, lá no fundo, que eu não conseguia mais respirar naquela casa. O ar ali estava envenenado por anos de traição silenciosa. Michelle perdeu a paciência 2 noites depois. Eu estava lendo no quarto de hóspedes quando ela entrou sem bater, com a cara cheia de raiva. "Você vai fingir que isso é normal agora? Que a gente mora em casas separadas dentro do mesmo teto?" "Eu não escolhi isso", falei, sem tirar os olhos do livro. "Você tá sendo covarde", ela rosnou. "Tá tentando punir eu e minha filha porque seu ego foi ferido." Baixei o livro devagar. "Não", eu disse. "Eu tô percebendo que passei anos me punindo por ficar num casamento onde eu nunca fui visto." Ela não respondeu. Ficou ali, respirando pesado, punhos fechados. Esperava que eu voltasse atrás, que eu pedisse desculpa, que eu cedesse, como sempre. Mas eu não cedi. Porque as rachaduras na nossa casa não eram novas. Já existiam há anos.
Eu só tinha parado de passar tinta por cima. Tem um momento em todo fim de linha em que a verdade, antes escondida atrás de desculpas, aparece de um jeito que não dá mais para ignorar. Não chega gritando, chega quieta, cortante e definitiva. Para mim, veio numa manhã de quarta-feira, um dia qualquer. Michelle me pediu para ver o aquecedor. Não disse, por favor. Nem levantou os olhos do celular. Eu fiquei olhando para ela do outro lado da mesa da cozinha, o roupão meio aberto, o café pela metade. E tudo que eu consegui pensar foi em quantas coisas eu dei um jeito ao longo dos anos. Quantas lâmpadas trocadas, pneus arrumados, contas pagas, consultas marcadas. Enquanto ela ficava no celular. Enquanto Amber revirava os olhos. Enquanto isso tudo, eu ainda tinha que me sentir grato por ter um lugar na sombra delas. Não, eu disse calmo. Chama um encanador. Ela levantou o rosto na hora, surpresa de verdade, como se essa palavra nunca tivesse existido na versão dela sobre mim. O quê? Chama um encanador. Ela piscou, como se eu tivesse falado em outra língua. Você tá sendo mesquinho. Não, Michelle. Eu tô sendo indisponível. Isso fez ela explodir. Empurrou a cadeira com tanta força que arrastou no chão. Sabe de uma coisa? Eu tô cansada desse seu teatrinho de mártir. Você anda por aí como se fosse um santo ferido, como se fosse tão maltratado. Ela cuspiu as palavras. Acorda, Mark. Você escolheu isso. Você entrou nessa. Ninguém te obrigou. Eu balancei a cabeça, e eu posso sair também. Você acha que é tão bom assim, ela rebateu. Mas você é só amargo. Você queria um tapete vermelho de agradecimento por ser padrasto? Não é assim que funciona. Você não ganha medalha por fazer o mínimo. Eu podia ter gritado. Podia ter lembrado que não tinha nada de mínimo em pagar uma faculdade onde eu nunca pus os pés, em levar uma menina em consultas onde eu nem podia entrar, em fazer hora extra para garantir que não faltasse nada. Mas eu não falei. Porque ali a máscara tinha caído. Ela não tinha parado de me defender, ela nunca me respeitou. Tudo que eu fiz, para ela, era dívida minha, não presente meu. E eu cansei de pagar. Eu vou pedir o divórcio, falei, calmo. Ela congelou. Você não tá falando sério. Tô. Você vai jogar fora 15 anos por causa de uma briga? Isso não é uma briga, eu disse. São 15 anos de eu tentando merecer um amor que você nunca quis me dar. Ela ficou me olhando, boca meio aberta, como se aquelas palavras não coubessem na realidade dela. Você não tá falando sério, ela sussurrou. Mas eu estava. Cada pedaço de mim sabia. Naquela noite, eu não dormi no quarto de hóspedes. Eu fiz uma mala, fui para um hotel simples, desliguei o celular. Deitei na cama, olhando pro teto de novo. Mas, dessa vez, o ar parecia diferente, mais leve. Eu não estava sufocando no silêncio, eu estava escutando ele. Pela primeira vez em anos, eu escolhi a mim mesmo. E essa escolha tinha gosto de liberdade. O escritório do advogado tinha cheiro de couro velho e café fresco. Estranhamente confortável, um lugar onde decisões difíceis já tinham sido tomadas tantas vezes que as paredes pareciam segurar a coragem de quem sentou ali. Eu não fui arrumado. Sem gravata, só uma camisa simples e jeans. Eu não estava lá para impressionar ninguém. Eu estava lá para encerrar algo. O advogado era mais novo do que eu imaginava. Profissional, mas calmo. Empurrou a pasta na minha direção como se estivesse me entregando liberdade dentro de um envelope. Assim que você assinar, começamos o processo oficialmente. Tem certeza que é isso que você quer? Eu não hesitei. Nunca tive tanta certeza. Ele assentiu. Eu assinei. E assim, 15 anos de casamento começaram oficialmente, a contagem regressiva para acabar. A volta para casa, se é que ainda dava para chamar de casa, foi silenciosa. Eu não estava nervoso. Nem com raiva. Nem triste. Eu senti algo maior,
clareza. Foi como limpar de vez um espelho embaçado e finalmente ver a si mesmo, só a si mesmo depois de anos manchado pelas marcas dos outros. Michelle estava na sala quando eu entrei. Amber não estava, devia estar na casa de alguma amiga, reclamando de como eu tinha virado sem coração. Michelle se levantou quando viu o envelope na minha mão. O que é isso? Perguntou, mas dava para ver que ela já sabia. Papel do divórcio, eu disse. Eu dei entrada. Ela me encarou, um monte de palavras se formando nos olhos dela e morrendo antes de sair da boca. Você vai mesmo fazer isso? Sim, por causa da Amber. Não, eu disse. Por sua causa. Ela sentou devagar, as mãos tremendo de leve. Eu achei que dava para consertar. Não tem nada para consertar, eu falei. Você e sua filha deixaram bem claro quem eu sou para vocês. Só o cara que paga as contas. O pai reserva. O que não merece nem respeito básico. Ela parecia querer discutir, mas não saiu nada. Eu continuei. Você não me defendeu quando ela me humilhou. Você incentivou. E quando eu finalmente pus limite, você disse que eu estava sendo mesquinho. Você não ficou brava porque eu cortei ela. Ficou brava porque a mina de ouro a secou. Eu nunca fui seu marido, Michelle. Eu fui sua rede de segurança. As lágrimas subiram nos olhos dela, mas não me tocaram. Não dessa vez. Dizem que divórcio é fracasso, eu continuei. Mas fracasso de verdade é ficar num casamento onde eu sou invisível. Eu só tô escolhendo parar de fracassar. Ela limpou o rosto, a voz falhando. Então é isso? Acabou? Acabou no dia em que você olhou pra mim e disse, você merece isso. Foi a última vez que eu deixei alguém dizer que minha lealdade era fraqueza. Deixei o envelope na mesa, arrumei o resto das minhas coisas em silêncio e não olhei pra trás quando saí. Não teve discurso, não teve cena dramática, só o som dos meus passos, firmes e certos. 2 semanas depois, me mudei para um apartamento pequeno. Nada de luxo. Um quarto só, paredes limpas, uma vista modesta para um parque que eu ainda nem conhecia. Comprei uma cafeteira nova, peguei um sofá que eu realmente gostava. E todo dia eu acordava sem o peso da decepção de alguém no meu peito. Em algumas noites, eu pensava na Amber, na Michelle, em tudo que eu dei e que nunca foi reconhecido. Mas essas lembranças não me atormentavam. Me lembravam de quem eu fui, do que eu aceitei e do que eu finalmente escolhi. Todo mundo fala de perdão, de família, de como a gente tem que insistir. Mas existe uma paz que só vem quando você vai embora de quem nunca te enxergou como suficiente. E eu ganhei essa paz no dia em que parei de pedir permissão para me sentir homem na minha própria casa. Eu não perdi uma família. Eu larguei uma ilusão. E nunca mais olhei para trás. Se essa história mexeu com você, deixa um like, comenta aí embaixo e se inscreve para mais histórias reais que falam de família, lealdade e respeito próprio. Conta pra gente, você já precisou traçar um limite para proteger sua paz? Sua voz importa aqui. Te vejo na próxima.